que o Senhor tem feito na sua vida, vamos novamente cantar esse trecho dessa canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Com Jesus, meu amigo, meu amigo, e fez tudo ao me dar a salvação. Boa noite, irmãos. Foi fraco. Por favor, de novo. Boa noite, irmãos. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter todos vocês aqui. Como vocês sabem, estamos no mês dos jovens. Pode perceber nossos maravilhosos jovens aqui na frente. Desculpa, me perdi. Estou um pouco nervoso. Minha primeira vez. Vamos ler a palavra do Senhor. Ela se encontra em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Vamos orar? Senhor meu Deus, eterno Pai. Senhor meu Deus, eterno Pai. Muito obrigado por nos permitir estar reunidos em mais uma noite em sua casa, Senhor. Pois assim como diz em tua palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. E é isso que a gente pede a Ti, Senhor. Esteja presente conosco em todos os dias de nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os nossos momentos de felicidade, nossos momentos de vitória, mas também aquele momento que a gente se sente triste e abalado, e o Espírito Santo age em nossa vida e nos traz novamente a olhar para Ti, Senhor. Agradeço, Senhor, por esse mês dos jovens. Peço que o Senhor abra a mente, os olhos e os ouvidos desses jovens, Senhor, para Ti. Quebranta o coração deles, Senhor, que eles possam sempre estar direcionados a Ti e olhando para Ti, ó Pai. E esse pedido não é somente para os jovens, mas para todos nós. Que nós sempre estejamos olhando para Ti, pois toda honra e toda glória é somente para Ti, Senhor. Amém. Deixa eu ver no script. Vamos lá. Vamos fazer a leitura bíblica? A leitura bíblica hoje se encontra em Josué. Josué 1, versículo de 6 a 9. Eu vou ler os pares e os irmãos, por favor, leem os ímpares. Josué 1, 6 a 9. Eu vou ler na minha versão. Os irmãos podem ler na versão que vai ser projetada. Só um minutinho. Vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos meus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que os servos devem obedecer. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito no nome eterno. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Amém. O Senhor, seu Deus, estará com você onde você andar. Amém. Vamos louvar? Todo mundo de pé ainda, né?
Nova Jerusalém. Os irmãos, se puderem, batendo palmas, por favor. Ao conhecer eu vi que o eu errei, mas a história outro caminho me levou em seu grande amor. O mesmo livro de todo dia sobrou a multidão da vida eu Nova Jerusalém.
momento, os irmãos que vieram preparados podem estar se dirigindo aqui na frente para entregar os seus dízimos e ofertas enquanto a gente louva maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, do sofrer me salvou, minha dívida pagou. Jesus acabou, porque de mim sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz.
Pode orar, por favor. Amém. Não vou pregar no púlpito hoje, vou pregar aqui como preguei semana passada, perto mais da igreja, mais dos adolescentes, mais dos jovens. Geralmente eu quero agradecer a presença, a vinda do errar o nome de Pedro. John Jones, como ele gosta de chamar, e Paulo, Reginaldo já é de casa e o Silas se encontra ali atrás. Posso abençoar poderosamente. É Silas Belém? Pedro. Eu confundi você com o Silas, Pedro. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo mais uma vez. Isso. Seja bem-vindo a casa sua, tá bom? John Jones, ali. E. O nome é o outro. O Paulo Henrique. Paulo Henrique. Deus abençoe vocês. Nós estamos falando sobre os jovens e adolescentes. Tomando uma água. Estou falando sobre meus melhores dias para a glória de Deus. O texto nosso base é o que nós vamos estudar nessa noite. Na verdade, todo o texto de Eclesiastes, capítulo 12. Então, peço que os irmãos da igreja abram suas Bíblias e fiquem ela aberta, né? Nós gostamos de estudar verso a verso. Semana passada nós falamos capítulo 11 inteiro, 10 versos. E hoje vamos falar do capítulo 12 inteiro, 14 versos. Meus melhores dias para a glória de Deus. O tema dessa noite: não espere o fim chegar. Não espere o fim chegar. O texto básico é o texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, é o texto básico para nós nesse mês de setembro, mês da juventude. Nós comemoramos, na verdade, no mês de agosto, né? Mas nós vamos para o mês de setembro, comemorarmos o mês da juventude e o mês da adolescência, adolescente batista, né? Mas nosso texto é: lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos nos quais dirás: não tenho prazer neles. Deixa eu abrir aqui o meu celular, que eu gosto de gravar, como vocês não sabem. Eu acabei esquecendo, peço licença antes de começar a exposição da palavra. Isso. Não espere o fim. Chega. O seu texto. Logo depois a gente vai dar uma introdução sobre o texto e sobre a mensagem. Vamos conversar sobre 3 pontos nessa noite. Diz bem assim, acompanhe comigo, sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 12, verso até o verso 14. Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer algum. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas,
do seu esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os teus lábios, os quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, te levares a voz das águas, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como flores da amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te parecer o apetite, de perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andam rodeando pelas praças, antes que se rompam o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, que se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e tentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor, Deus. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer ricos. Eu muito estudar é enfado da carne. De tudo que se deve ouvir, a suma é: tema a Deus e guarde os teus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer em juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, quer sejam más. Vamos lá. Grande Deus, rendemos graças ao Senhor, Deus, te agradecemos pela tua palavra lida mais uma vez. Rogo ao Senhor pela tua direção, ó Espírito Santo, o Senhor que nos orienta, o Senhor que nos ensina, o Senhor que nos esquadrinha, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que sabe que somos pequenos e falhos e necessitamos do teu agir, ó Espírito Santo, porque ai de nós se não for o Senhor a nos ensinar, ai de nós se não for o Senhor a quebrantar os nossos corações, ai de nós se não for o Senhor a abrir nossos olhos, nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nosso ser. Então, Deus Todo-Poderoso, fale conosco como o Senhor deseja falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Eclesiastes, como eu já falei semana passada, é um livro chamado livro traiçoeiro. É como se fosse o livro de Eclesiastes considerado o livro de teia de aranha, ou o livro do grande labirinto, porque Eclesiastes, assim como Provérbios, foi escrito pelo homem na época, o homem mais sábio da face da terra, na sua época, Salomão. E aí Salomão escreve para ensinar, e escreve títulos, e esses títulos muitas vezes, se não for bem observado, eles vão criar confusões na mente humana. Por esse motivo, o livro de Eclesiastes é considerado um livro traiçoeiro. O livro, se não tiver bem atento, bem minuciosamente observando os mínimos detalhes, nós poderemos cair em armadilhas. O texto que nós lemos, meus queridos irmãos, é um texto que se completa
como capítulo 8, capítulo 9, 10, mas principalmente capítulo 11, aonde nós estudamos semana passada o curso da vida. Eu falei diretamente para adolescentes, jovens, mas também para a igreja, e mostrei para a igreja como é o curso da vida, como que Salomão escreveu. Eu falei que esse homem, esse grande sábio, ele pôde viver, usufruir de todas as coisas. O período do chamado dele, Salomão foi chamado muito novo, desde o ventre da mãe, no ventre materno dele. Deus já tinha separado ele para ser rei, para ser aquele que ia construir a casa de Deus. Salomão, no momento que tem a oportunidade, pede a Deus sabedoria. Deus concede a ele grande sabedoria. No seu reconhecimento, o nível de sabedoria desse homem era espantoso, a ponto de todos os reinos à sua volta querer ir até ele para buscar conselhos. Porém, no meio de tanta sabedoria, no meio de tanto conhecimento, no meio de tantas vitórias, tantas glórias, tanta riqueza, Salomão, em um momento da sua vida, ele se perde. Salomão, em um momento da sua vida, ele se desloca. Ele esquece quem é o seu Criador. Ele esquece quem é o seu Deus. Mas a grande beleza da história desse homem é que nesse momento que parecia perdido, ele lembra do teu Criador. E ele volta aos pés do Senhor. E ele começa a escrever, ele começa a pontuar, e começa a observar, e começa a voltar. É prescritivo em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Salomão começa a dizer assim: o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento. Os loucos desprezam o conhecimento e a sabedoria, porque Salomão reconhece que no meio de todo o conhecimento humano, toda a riqueza humana, toda a sua juventude, a sua adolescência, a juventude, o seu vigor, a sua força, a sua riqueza, os seus valores, tudo isso eram passageiros. Se não tiver o temor de Deus, o conhecimento de Deus, a alegria de saber quem é o Senhor, e Salomão, ele escreve livros para nós, para instruir a cada um de nós. E eu falo para você, dentro desse tema, não espere o fim chegar. Adolescentes, não espere o fim chegar. Jovens, não espere o fim chegar. Adultos, não espere o fim chegar. Pai, mãe, não espere o fim chegar. Por qual motivo? Primeira coisa, a gente vai ver. Primeira coisa, lembre-te do teu Criador. É o verso 1 e o verso 2. Lembre-te de Deus. Lembre-te do teu Criador. Salomão, ele traz isso à memória e ele prega isso na sua vida, no seu viver, agora portado na presença de Deus. Lembre-te do teu Criador. A expressão, lembre-se aí, meus amados irmãos, adolescentes e jovens, a expressão, muitas vezes nós lemos o texto, não queremos entender o que realmente esse texto tem que trazer para nós, e aí podemos pensar assim: aqui é só mais uma lembrança. Não é isso. Salomão escreve nessa forma poética, mas o termo hebraico aqui é mais profundo do que somente eu lembrar de algo passageiro, algo que não tem tanta importância. Não, ele escreve de forma: lembre-se, isso não se refere apenas pensar ou lembrar por lembrar de uma forma corriqueira. Não é isso. O termo aqui, o verbo aqui significa, traz uma expressão, uma referência da seguinte forma: ele chama atenção. Preste atenção, vocês me escutam. Preste atenção, vocês que vão ler. Preste atenção, estejam atentos, adolescentes, jovens e adultos. Estejamos atentos, obedeçam em tudo. É isso que ele fala. Lembre-te, ou seja, esteja atento, preste atenção, obedeça em tudo. É a mesma ideia lá de Mateus capítulo 6, quando Jesus falou o mistério, o segredo da vida longa, o segredo de uma vida próspera, o segredo de uma adolescência próspera, o segredo de uma juventude forte. Qual é, pastor? Está aqui em Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e
mais coisas nos serão acrescentadas. É a mesma ideia. Lembre-se, busque, esteja atento, preste atenção, obedeça, busque a Deus, clame a Deus, conheça a Deus. É isso que ele fala para nós. Lembre-se, mas você pode pensar no pastor. Lembrar de que. Olha o que ele fala no verso, a continuação. Lembre do seu Criador, lembre de Deus nos dias da sua mocidade, nos dias da sua mocidade, ou seja, desde cedo, desde o início. Olhe para Deus, olhe para o seu Criador, olhe para aquele que tem o controle de todas as coisas. Preste atenção, observe, lembre-se, veja. Por quê? Porque eu tenho que lembrar pelos dias maus. Ao contrário de Eclesiastes 11, aqui os dias maus é o findar da vida. Ao contrário de Eclesiastes 11, que fala sobre os dias de trevas, que aí são lutas, adversidades, também leva à morte, leva ao fim. Mas aqui agora Salomão expressa a chegada no fim, o momento final, aonde a gente vai ver por dois o vigor dessa juventude, o vigor dessa adolescência, o vigor desse pai, o vigor dessa mãe, o vigor dessa humanidade não está mais ativo. Os braços já se foram, as pernas caminharam, o olhar, a visão sumiu, o paladar se foi. Lembre-se, porque haverá dias maus, chegará os dias maus, os anos maus, o tempo passou. Não espere chegar ao fim, o tempo vai passar, vai vir males, e eles eu não tenho prazer. Ver como termina o verso 1: vem os dias maus e chegam os anos dos quais dirás, não tenho prazer neles. Por um motivo ele encerra o verso assim, porque ele olha da seguinte forma: se eu não lembrar do meu Criador, desde a minha mocidade, desde a minha adolescência até a minha juventude, as minhas lembranças não terão significado nenhum. As minhas lembranças serão lembranças ruins. As minhas lembranças não me darão prazer. As minhas lembranças me causarão dor. As minhas lembranças me causarão angústias. As minhas lembranças me causarão desespero. Por quê? Porque eu não lembrei do meu Criador, eu não lembrei de Deus, eu não dei a Deus, eu não desempenhei os meus melhores dias para o Senhor, para a glória dele. Eu preferi viver ao meu bel prazer, seguir os cursos do mundo, os valores do mundo, os ensinos do mundo, a depravação que o mundo tem ensinado, a desvalorização para o pai, para a mãe, para o filho e para a filha, a desvalorização do respeito, da obediência. O que vai ser lembrado? Juventude, adolescência, o que vai ser lembrado? Pai, mãe, igreja, o que nós devemos lembrar? E não tenho prazer, ele fala, não tenho prazer, eu preciso lembrar, porque senão eu vou, ao meu passado, eu vou lembrar com dor e angústia e frustração. Então lembre do meu Criador, lembre de Deus, não espere chegar o fim. Não espere chegar o fim. Lembre-se hoje, se atento hoje, preste atenção hoje, para que as lembranças sejam boas. Olha o verso 2: sol, lua e estrela significam o vigor da mocidade, o vigor de vocês, adolescentes e jovens, e alguns que estão lá. Quando vocês são novos, vocês têm vigor, força, perseverança, sonhos, projetos, sol, lua e estrela, vigor, brilho, sonhos, nuvem e aguaceiro significam o quê? Tantas coisas já se passaram, prazeres, mais prazeres, e podemos até dizer loucuras, mais loucuras, porque o jovem sempre foi um jovem impetuoso,
a mocidade, a adolescência e a juventude sempre tem um rompante de impetuosidade. Mas hoje em dia, nos dias presentes, a humanidade, a juventude, a adolescência, além da sua impetuosidade, juntou com a depravação, com os erros e os prazeres carnais que tomam conta de outras coisas. Preste atenção, tudo isso vai passar. Todos esses prazeres, esse brilho, essa força, esse sonho, toda essa gana, um dia vai passar. E qual será a sua lembrança? Qual será a sua lembrança? Ele fala no verso 2: antes de se escurecer o sol, passa a adolescência, passa a juventude, e a lua e as estrelas do seu esplendor na tua vida tornem a vir nuvens depois de águas secas. Lembra-te do teu Criador. Nós vivemos dias maus. A segunda coisa, os irmãos sobre a minha folha escrita, meu Deus do céu, o pastor escreveu um monte de coisa. Segura as cadeiras, os bancos. A segunda coisa, o caminho do fim. Se a minha lembrança, se eu não lembrar do meu Criador, se você não lembrar do seu Criador, de Deus, hoje, nesse momento, porque a oportunidade é dada a vocês hoje, a cada um de nós hoje, a cada momento que nós respiramos, a cada momento que você não existe, jovem, criança, adulto, pai, mãe, tio, chamou, a cada momento que você está sentado e está nos ouvindo, a cada momento que você acorda, é uma oportunidade que você tem de lembrar do teu Criador. Porque senão, a caminhada do fim chega para você, para cada um de nós. Versículo 3 ao versículo 8. O curso da vida, eu falei semana passada, o curso da vida, na perspectiva humana, sem Deus, ela é nascer, crescer e morrer. O curso da vida de um homem que não lembra de Deus, de uma mulher que não lembra de Deus, de um adolescente que não lembra de Deus, de um jovem que não lembra de Deus, o curso da vida ele é nascer, crescer e morrer. Mas o homem que conhece Deus, que olha para Deus, que vive a Deus, nessas lacunas entre nascer e crescer, tem muitos períodos a se chegar. Entre crescer e morrer, ele tem muitas coisas a se cumprir. O curso da vida é esse: entre nascer e crescer, tem seu processo até chegar ao final, o morrer e o envelhecer. E o ato de envelhecer é um privilégio. Hoje em dia, um privilégio. Na época bíblica, homens e mulheres viviam 500 anos, 600 anos, 900 anos, quase 1000 anos. Hoje em dia, adolescentes e jovens, quando chegam a 20 anos de idade, é um milagre. Tantas loucuras, tanta doideira desenfreada. As pessoas não querem mais obedecer a ninguém. O pai não quer mais ensinar o filho não quer mais obedecer ao pai, não quer mais prestar atenção aos conselhos. Já tem aquele ditado, o famoso ditado do ignorante: se você não fosse bom, não dava, vendia. E aí a humanidade tem abraçado essas causas e tem se pervertido nas mais, e a caminhada do fim chega para ele. Então o envelhecer é um privilégio. Quem chega aos 50 já é privilegiado. Quem passou dos 50 é um milagre antigo. Devido a tantos erros, pessoas morrem de qualquer modo. Recentemente, um rapaz foi morto por defender a sua opinião. O outro matou o cara porque ele não aceitou a opinião dele. Olha que loucura! A vida humana virou um bagaço, virou um esterco, uma imundícia, um pano velho que eu posso riscar o fogo e queimar a qualquer momento. Não pode mais ter opinião própria. E a humanidade gosta disso. E aí, como morre, acontece, alguns vão disfarçando. Que coisa!
Dias antes estava torcendo a favor da morte da pessoa. Que máscara, que hipocrisia, o caminho do fim chegando. Veja se não é, meus amados, o privilégio de chegar à velhice. Olha o verso 3. O verso 3, você pode olhar sua Bíblia aí, eu vou ler de novo, senão eu vou tomar muito tempo. O verso 3 fala: o vigor acabou. A juventude, a adolescência, a sua fase de força, de glória, de beleza, de riqueza, de júbilo, de sonhos, acabou. O vigor acabou. A formosura acabou. A belezura acabou. O vigor acabou. Olha aí, braços, pernas, joelhos, ombros, trêmulos, encurvado, outrora jovem, forte, robusto, inclinado, exuberando a sua beleza, mostrando o seu brilho como o sol, e o seu esplendor como a lua, e o seu brilho como a estrela. Agora o sol se foi, a estrela não tem mais brilho, a lua não tem esplendor, pernas, braços, joelhos frouxos, sem vigor, sem força, o ombro não está mais erguido. Agora o ombro está caindo, a dorsal, as suas costas não conseguem mais ficar inclinada. Agora quem vai andar mal quando anda engordado. Acabou o vigor. Veja mais, você está aí. Poucas forças e dentes fracos. Está aí nas 3, pastor. Está não. Está aí os teus moedores da boca, porque já serem poucos, não tem mais a força de mastigar. Os dentes fracos, se é que temos alguma ainda, já se foram. Veja, visão ruim, não consigo mais enxergar nem com óculos. Eu consigo enxergar os irmãos com óculos. A Ju ainda é difícil, é tirar o óculos, não consegue enxergar o próximo. Eu ele consigo, mas chegar um momento, vocês estão vendo, chegar um momento que nem com roupa, eu vou conseguir enxergar assim. Se eu tiver o privilégio de chegar com essa idade, onde a visão não mais terá perfeita. Braços fortes, pernas fracas, sonhos indo embora, dentes não mais existem, visão ruim. Olha o verso 4. Olha o verso 4, está aí. Perda do falar, perda do paladar, do comer, perda do ouvir. Não consigo mais falar, pronunciar. Não consigo mais ter o gosto do paladar, o temperar uma comida, se está com pouco sal ou sem sal. Eu fico olhando a minha sogra, está com 80 anos de idade. Dia atrás a gente estava lá no ateliê, estava lá com a Jo, ela chegou bem assim: Jo, prova essa comida, vê se está com sal ou sem sal. E eu fiquei imaginando uma senhora que cozinhava, tinha um gosto, um paladar nas suas mãos, o seu tacto, só pelo olhar e colocava os temperos exatos. Hoje precisa de alguém aprovar. Não tem mais um paladar apurado, não consegue mais falar como era de costume, não consegue ouvir como de costume ouvir. Vai embora, o caminho do fim está chegando. Olha o verso 5: fraqueza, sem resistência, medo de cair, medo de andar só, os cabelos brancos, chegou ao seu cume completo. Sabe o que significa? Eu fico vendo às vezes pessoas gostam de disfarçar a idade, né? Pinta os cabelos. Você pode pintar de azul, roxo, amarelo, preto, o que você quiser, mas o branco estampado lá estará. Lá estará. A fraqueza, a resistência, medo até de andar por cair. Os irmãos sabem a história, né? Como é que morre uma pessoa velha? Vocês vão ouvir, né?
fora, não consegue mais andar. O vigor da juventude de vocês já se foi embora. Vocês estão ouvindo, mas é sério. O espanto da morte do seu lado está. Quando esse período chegar, o espanto da morte do nosso lado está a nos esperar. Imagina, Natan, você com tanta explosão, chegar um momento, as suas pernas não conseguem mais correr. Imagina David, seus braços fortes não conseguem mais erguer. Imagina Felipe, com a sua força, com sua evento, não consegue mais correr. Imagina Sofia, com a sua beleza, Belinha, Ágata, Marina, Rafael, Celine, Ives, a outra foi ultrajal, ela foi para a área, Gabriela, a beleza foi embora. E aí? Passou-se. Olha o verso 6 e 7. O curso da vida, o processo da vida chegou ao seu fim. Verso 6 e 7. A morte venceu toda a sua força. A força da sua mocidade, a força da sua adolescência, a força da sua juventude, a força da sua fase adulta, a força, então força da sua fase velhice. A morte venceu tudo. A morte foi tragando tudo. A morte tomou conta de tudo. Não tem mais força, não tem mais brilho, não tem mais beleza, não tem mais prazer em nada, não tem mais como desfrutar nada, observar nada, ouvir nada. A morte venceu. A mocidade não conseguiu parar a morte. A juventude muito menos. A fase adulta, com suas preocupações loucas e desenfreadas, não conseguimos parar a morte. Não conseguimos o passado quando era jovem, ainda mais agora que somos adultos, com tanta preocupação na cabeça. Depois de velho, como queremos tentar parar a morte? O verso 6 e 7 traz 3 verbos. Olha aí. Despedace, quebre. A minha versão traz esses 3 verbos. Despedace, verbo despedaçar, quebre, verbo quebrar, e desfaça. 3 verbos. E esses 3 verbos se referem à morte, sequela trágica, irrestaurável, irreversível. O martelo bateu, o sino da vida tocou, o relógio do tempo da vida deu sua última palavra. Chegou o fim, acabou tudo. E o que fazer? O que fazer agora? Eu pergunto para vocês, adolescentes e jovens, o que fazer? E os adultos, experientes como nós, o que iremos fazer? O martelo foi batido, o sino da vida tocou, o relógio do curso da vida, o último badalar deu. A morte com a sua foice do seu lado está. O que fazer agora? O que vai acontecer? Olha como ele termina o verso 8 aí na sua Bíblia. Ele fala: vaidade, tudo é vaidade. Vaidade a juventude, vaidade a adolescência, vaidade a fase adulta, vaidade a velhice. Tudo é vaidade. Passa muito rápido. Passa muito rápido. É vaidade a adolescência. Vai voar igual um pássaro novo. É vaidade a juventude, o seu glorioso, a sua força, a sua beleza, a sua loucura. Vaidade a fase adulta, tantas preocupações loucas e desenfreadas. Jesus, uma certa vez, ele foi indagado por um homem. E esse homem falou: mestre, olha só, eu necessito, eu quero ser um dos seus servos, um dos seus discípulos. Um jovem formoso, forte, bonito, rico, poderoso. E esse homem falou assim: eu quero ser um dos seus discípulos, um dos seus servos. Jesus olha para a cara dele e fala: obedece a lei, obedeço.
cumpre a lei, faz o que eu faço. Então faz o seguinte: você quer ser o meu discípulo? Faz o seguinte, vai e vende tudo que tem e volta e pode me seguir. Cristo sabia que esse homem era preso ao mundo que não leva a ninguém mais. De que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta, adolescentes e jovens, vocês criarem sonhos, mas sonhos desenfreados e não conhecerem, e não lembrarem do teu Criador, e não lembrarem de Deus? De que adiantou para nós, pais e mães, fazermos tanta loucura se não lembramos de Deus? Quando o sino da morte bater, quando o martelo entoar sobre nós, quando o relógio tem que passar e bater sobre nós, qual é a nossa esperança? Se não for Jesus na sua casa, na sua vida, não valeu de nada. Você esperou o fim chegar e chegou e não pode mais fazer nada. Tudo é vaidade, passa muito rápido e sem Deus. Esse custo da vida sem Deus é loucura. É loucura você viver uma vida sem Deus. É loucura você viver uma adolescência sem Deus. É loucura você viver uma juventude sem Deus. É loucura ser igreja se não tiver Deus no meio dela. É loucura. A terceira coisa, e a última nessa noite, a resposta para você que talvez está pensando o que fazer. Ouça os conselhos que mudarão a sua vida. Ouça os conselhos desse homem sábio. Até que você e eu, nesse momento, nós temos duas opções. E eu vou apresentar a vocês duas opções que vocês têm, que está baseado nesses conselhos que podem mudar a sua vida. Eu e você temos duas opções nessa noite. Ambas as opções contêm ação e reação. A opção de ouvir e de não ouvir. A opção de entender e de não entender. A opção de você querer continuar vivendo essa vida desenfreada e a opção de você querer mudar de vida. A opção de você querer entender que quer lembrar do teu Criador ou a opção de não lembrar de nada. Você tem duas opções: ouvir e não ouvir. E essas duas opções têm ação e reação. Se eu ouço, a ação de ouvir vai me levar à reação positiva, à reação boa, que trará coisas boas, que trará bênçãos e mais bênçãos, que trará um viver, uma adolescência, uma fase criança, adolescência, jovem, adulto e a velhice, uma jornada de vida, um curso de vida dentro da vontade de Deus, guardado, protegido, abençoado, sustentado, e quando a morte bater e chegar, a eternidade te espera. Mas se você optar em não ouvir, o caminho é contrário a tudo isso. Você pode até ter beleza, prazeres, prosperidade, riqueza, mas quando o sino tocar da última badalada da vida chegar perante você, a eternidade não vai te esperar. Vai ter uma eternidade, mas não é uma eternidade de graça, de misericórdia, de vida eterna de Jesus. O verso 9 ao verso 12, ele contém, meus amados, ensinos da seguinte forma: a vida é uma grande escola. Verso 9 ao verso 12. O profeta, o sábio aqui, Salomão, ele escreve esses versos olhando para uma grande escola, como se fosse uma grande escola. A vida é uma grande escola, onde você, eu, nós podemos aprender coisas boas e vamos aprender coisas boas, mas também vamos aprender coisas ruins. Porém, os conselhos escritos aqui na Bíblia, os conselhos citados aqui, são para que você tenha uma vida melhor, para que você possa ter uma vida abençoada, uma vida regada, uma vida protegida, pois essa é a vontade de Deus. Os conselhos contidos nessa palavra, em toda ela, são para que você, para que eu, para que nós tenhamos oportunidade de viver um viver digno, com ação e reação poderosa para a glória de Deus. Tanto a
entregando tudo a Ele para a glória dele. É uma grande escola, a vida é uma grande escola. E você e nós vamos aprender coisas boas, é verdade, mas também vamos aprender coisas ruins. A palavra de Deus ela fala o quê? Conhecer tudo e reter o que é bom. Vocês que são novos, vocês vão ver muitas coisas. Conhecer tudo e reter o que é bom. Salomão sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ele conheceu muitas coisas, mas ele observou que a melhor de todas é obedecer a Deus. Verso 13 e o verso 14. Nessa escola da vida, entre todos os ensinos, estou encerrando, nessa escola da vida, entre todos os ensinos que a vida te oferece, esses três não poderão faltar na sua vida. Você não pode esquecer desses três ensinos que eu vou falar agora. Não pode esquecer e não pode faltar no seu viver. Primeiro deles, Salomão fala, verso 13, temer a Deus. É por esse motivo que ele começa Provérbios 1, versículo 7, o temor do Senhor. Salomão entendeu que todo o seu, as suas viagens que ele fez, todo o seu, a sua riqueza, a sua glória humana, tudo isso é passageiro. É como a chuva, é como a nuvem negra que derrama a chuva e logo dissipa. É como o brilho poderoso do sol que brilha, mas daqui a pouco se esconde. É como a beleza dessa lua que aparece e logo vai embora. É como o brilhar das estrelas que depois some. Salomão entendeu que tudo isso não vale a pena se não tiver o temor de Deus. A segunda ensino, além de temer a Deus, o segundo, um é ligado com o outro. Não tem como você falar, eu temo a Deus, mas não preciso guardar os mandamentos de Deus. É loucura pensar assim. Insano. Uma coisa é ligada à outra. Se eu temo a Deus, eu guardo os mandamentos de Deus. Deus, Criador, Deus é o Criador da vida, meus amados. Logo, só Ele sabe o que é melhor para você. Igreja, Deus é o Criador da vida. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Crianças, adolescentes e jovens, Deus é o Criador da vida. Só Ele sabe o que é melhor para você. O terceiro ensino, verso 14. O juízo final, o julgamento final vai acontecer. Salomão sabia disso. Tanto é que ele escreveu em Eclesiastes 3, verso 17: Deus julgará o justo e o perverso. Tanto é que ele escreveu em Eclesiastes 11, versículo 9: Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. O verso 14, meus queridos irmãos, o juízo, o julgamento de Deus vai acontecer, virá contra todos e contra tudo. Olha o que ele fala no verso 14. Eu vou ler: Deus há de trazer juízo sobre todas as obras que estão escondidas. Talvez você pode pensar, nós brasileiros somos ávidos nisso, esperem mais. Vou fazer uma coisinha aqui que ninguém vai ver. Todo homem nós somos. Deus conhece todas as coisas. Deus observa todas as coisas. O que aconteceu agora no Brasil e o que está acontecendo agora lá na China. Deus é onisciente, onipresente. Ele observa todas as coisas. Hebreus 4:13 vai falar que todas as coisas estão claras, patentes diante de Deus. Sabe, o Senhor vai falar: para onde iremos nós? Suba ao céu, está. Desça ao alto da sepultura, também está. Desça as trevas do estômago, também está. No alto mar, também está. Aonde irei eu? Não faça igual Jonas. Tenta fugir de Deus, joga no mar, o peixe morre. E o propósito é cumprido. O peixe joga Jonas no local que ele está. Deus observa todas as coisas. O juízo de Deus virá contra todos e todos. A questão
é como você quer ser chamado. Essa é a questão. Como você quer ser chamado? Justo, limpo e obediente? Ou, ao contrário, injusto, sujo e desobediente? Para um haverá perdão, vida eterna e vida plena. Para o outro haverá condenação e morte eterna. Qual é o seu lado? Qual é o seu lado? Ser chamado de justo, de limpo e de obediente a Deus, de ter prazer em lembrar, de obedecer a Deus, ou de ser chamado num dia final, num juízo final que virá, julgamento final, injusto, sujo e desobediente. A escolha é sua. Não espere chegar ao fim para depois pensar: agora eu vou obedecer a Deus. Lembre-se disso. Só Deus sabe o melhor para você. Só Deus tem o melhor para você. Tema a Deus, guarde os mandamentos de Deus e lembre-se sempre: o juiz, o julgamento do justo juiz vai acontecer. De que lado você está? De que lado nós estamos? A minha oração é que você entenda: o meu lado, no local que você está, é diante de Deus, temendo, conhecendo, guardando e sendo guardado por Ele. Amém? Quando a morte chegar, quando as forças forem embora, vocês podem se alegrar. Você pode falar igual Paulo falou: combati em bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar. Santo Deus, te agradecemos por essa oportunidade, por entender que a vida é um curso e não precisamos desse curso da vida esperar chegar ao fim para louvar o Senhor, para entregar nossa vida em suas mãos, para realmente sermos, ó Deus, limpos, purificados, santificados, lavados, remidos, salvos, perdoados pelo Senhor. Não precisamos esperar o fim chegar, não precisamos esperar os braços ficarem fracos, as pernas sem vigor, não precisamos esperar chegar ao último instante da nossa vida para depois pensarmos em conhecer o Senhor. Não precisamos disso, que nos basta entender que hoje, nesse momento, podemos conhecer o Senhor, podemos entregar a nossa vida em suas mãos, e o Senhor fará o que é melhor para nós, porque só o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é que dá a vida, o Senhor é quem cuida, quem zela. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco em suas mãos cada criança nesse momento, nesse tempo, cada adolescente, cada jovem, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, quebrando os corações deles, abra os olhos deles, os ouvidos, a mente, permita que eles venham entender que o melhor para eles, ó Deus, é caminhar no temor e tremor do Senhor, é caminhar guardado, guardando a tua palavra e sendo guardado pelo Senhor, é caminhar sendo obediente ao Senhor, quebrando os corações das crianças, desses jovens, quebrando também a vida e os corações dos pais e mães que se fazem presente. Talvez ainda não tenham entendido que o melhor para eles é reconhecer, é entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E aí eles acharão, e aí eles terão prazer, e aí eles entenderão que o melhor da vida é conhecer o Senhor Jesus, é ser salvo pelo Senhor Jesus, é ser perdoado pelo Senhor. Quebrando cada um de nós, quebrando essa igreja, ajuda, nos ensine a vivermos realmente como uma igreja onde o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está presente em nosso meio.
amigos, nossos conhecidos, aonde nós formos, nas nossas escolas, as pessoas possam ver que realmente ali vai um cristão, uma cristã, que serve uma serva do Senhor. Tira-nos, ó Deus, desse sono. Desperta aqueles que ainda estão a dormir. Desperta aqueles que andam vagueando com desculpas e mais desculpas, perdendo a oportunidade de adorar e cultuar o Senhor. Não queremos ser somente mais uma igreja, e aqui nessa região tem um monte, Pai, e o Senhor conhece, mas queremos ser conhecidos como uma igreja que adora, que anda, que vive e que conhece o Deus Todo-Poderoso, que anda na Tua Palavra, que vive na Tua Palavra, que testemunha na Tua Palavra, e que prega o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode salvar, perdoar e remir. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. E agora, Deus, que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, e que a graça soberana e absoluta de Cristo Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus enche cada coração, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada pai, cada mãe, em nome do Senhor Jesus. Que eu oro nesse momento. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrando aos irmãos que quinta-feira nós temos estudo do livro de Apocalipse. Quinta-feira passada nós não tivemos, mas na quinta-feira nós teremos terminar o capítulo 15. Lembrando também os pais e adolescentes que nós temos o nosso projeto de jiu-jitsu. Tem sido a bênção, irmãos. Vocês que ainda não vieram ver, venha orar com essas crianças, venha dar a oportunidade das crianças de vocês orarem, falarem para o amor de Deus. E nós começamos o projeto orando, nós terminamos o projeto, quando termina a aula, nós pregamos o evangelho e depois oramos. Então venha orar com eles. Eu desafio a igreja, venha orar. Tinha um momento, não estou fazendo nada em casa. Vem para cá, terça e quarta-feira. Venha orar pelas crianças. Também temos a nossa obra. Nós estamos fazendo um mutirão. A segunda, nós temos aqui, terça, quarta, quinta-feira, que vai ter tudo. E na sexta-feira, se der, nós também estamos aqui adiantando o trabalho ali, para evitarmos as chuvas e as goteiras na laje ali. Amém, irmãos? Ore, assim que ore, e também se comprometa com o próprio Senhor. Deus abençoe a todos. Vou em paz em nome do Senhor Jesus.